e empate no jogo de Caxias, Juventude e Cruzeiro. Se algum torcedor do Cruzeiro ainda sonhava com o título, acho que não sonha mais, Júlio Gomes. Ou eu estou muito pessimista? Boa noite para você. Tudo bom, Tomás? Um abraço para você. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro já não sonha com o título faz tempo já, né? Os próprios jogadores estão a um turno aí, se você pegar, estão umas 15 rodadas dando declarações que classificar para Libertadores. Acho que o Cruzeiro nunca acreditou na possibilidade de ser campeão brasileiro. Se tivesse acreditado, talvez as coisas fossem diferentes, talvez, porque o Flamengo e o Palmeiras acabaram dando lá suas derrapadas, né? Não foram infalíveis. Mas acho que essa esperança do cruzeirense já não existia mais. Acho que o Cruzeiro até é um adversário desejável nesses 4 jogos finais. Ainda que ele tenha buscado o empate com o Juventude hoje, eu acho que é um adversário desejável, porque, logicamente, ele já tem a posição dele definida no campeonato e ele está cada vez mais com a cabeça na Copa do Brasil. A grande luta é para não cair e hoje o Inter e o Fortaleza conseguiram vitórias muito importantes. A do Inter eu acho que vai ter relevância nessa reta final do campeonato. A do Fortaleza a gente não tem como saber ainda. Sim. E o Juventude acabou não conseguindo a vitória que era tão importante também contra o Cruzeiro, levando o gol no fim. E cada vez que o Fortaleza ou o Juventude tropeçam, a gente fala, ih, agora o Inter, assim, jogando com um homem a mais contra o Ceará, o jogo inteiro, o sofrimento para ganhar o jogo, assim, é o típico de um time que não consegue ganhar jogo. Claro. Fazia 100 dias que não ganhava fora de casa. Que coisa, hein? Fez uma vitória contra o Bragantino. Muito bem, mas de qualquer maneira foi uma rodada quase perfeita para o futebol gaúcho, com o Grêmio também escapando. O Inter ainda não escapou, mas deu um passo importante, o Grêmio praticamente fora dessa briga para não cair. E o Juventude quase ganhou hoje do Cruzeiro, o time que está lá em cima na tabela. Terminou a 34ª rodada ou não, né? Tem um jogo que ficou para... Não tem? Todo mundo com 34 jogos. O jogo do Palmeiras não era pela 34ª rodada, né? Tem um jogo aí que... Bom, mas está todo mundo com 34 jogos. Exato. É que tem essa... Tem uma bagunça. O jogo do Palmeiras era da 37ª, então está faltando o jogo do Palmeiras da 34ª rodada. Mas, de fato, todos estão com 34 jogos. Depois desses 9 jogos da 34ª rodada e um da 37ª, coisas de Brasileirão. Eu não sei qual que é a mágica para fazer isso acontecer, né? Mas, enfim. Vamos ver como ficou a classificação desse Campeonato Brasileiro. Resumindo, faltam 40 jogos para acabar a competição. Flamengo e Palmeiras, a gente já falou bastante, né? A vantagem era 3, agora é de 2 pontos. Cruzeiro vai só a 65, está 6 atrás do Flamengo. Mirassol 60, Botafogo... Nenhum dos 4 primeiros ganhou, né? Nenhum dos 4 primeiros ganhou, hein? Isso é difícil de acontecer, bem raro. Botafogo e Fluminense ganharam, 55 e 54, e passaram o Bahia, que perdeu em casa do Fortaleza. É um placar muito relevante nesse caso, né? Porque o Botafogo ganhou um jogo sofrido, não deveria ser fácil, mas ganhou um jogo sofrido. O Fluminense ganhou um Fla-Flu e na hora de chegar a vez na hora que chegou o Bahia para jogar, perdeu em casa para um time da zona de rebaixamento. Então, quer dizer, é um Bahia perdendo gás aí na reta final. E agora a gente tem 13 equipes com 45 pontos, mas repare, o Bragantino com 13 vitórias e São Paulo e Corinthians com praticamente tudo igual. Mesmo número de vitórias, mesmo número de gols próprios, gols contra, mesmo número do saldo, obviamente, né? Se gol pró e gol contra são os mesmos. Empatados no confronto direto. Empatados no confronto direto, uma vitória para cada um, com 3 gols para cada um, mesmo saldo. E aí, nos cartões vermelhos, senhoras e senhores, o São Paulo está na frente do Corinthians. Sensacional. Já imaginou? Tá o campeonato é decidido... A gente estava discutindo fora do ar ali, será que o São Paulo estaria melhor ou pior com o Zubeldia? Olha, nos cartões vermelhos eu acho que ele estaria pior. Ah, sim. O Zubeldia pilha o time, né? São Paulo tem 2 cartões vermelhos a menos do que o Corinthians. E da comissão técnica vale. Corinthians e Bragantino deram um salto, né, nessa rodada. Agora, Tomás, essa é muito importante o seguinte, hein? A gente está chegando na reta final do campeonato e nas semifinais da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, vai abrir o 8º lugar para a pré-Libertadores. Exato. Se o campeão for o Corinthians ou o Vasco, não vai fazer diferença. E no caso do Corinthians, ele só não ganha a vaga na Libertadores sendo 8º colocado se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, né? Porque ele é o terceiro time que pode brigar pelo título da Copa do Brasil. E aí onde eu quero chegar? Esses times que têm 40
o Inter com 40, talvez não, mas os times que têm 42 pontos estão na briga para não cair? Estão, mas estão na briga da Libertadores também. E aí, que foi o que aconteceu no ano passado com o Corinthians. De repente ele saltou da briga para não cair para uma vaga na Libertadores. E aí a gente tem que falar sobre isso, né, Tomás? Porque Bragantino, São Paulo, Corinthians, o Galo, se não for campeão da Sul-Americana, ou mesmo que seja, o Grêmio, o Vasco, o Ceará, algum desses times merece jogar Libertadores? Pois é. Assim, com 12 vitórias em 34 jogos, algum desses times merece jogar Libertadores? Gente, o São Paulo ou o Corinthians podem ir para a Libertadores e no ano que vem ganhar a Libertadores. Como o Atlético Mineiro, que entrou na Sul-Americana porque precisava ganhar o último jogo para não cair. Aí não caiu, caiu na Sul-Americana, vai ganhar a Sul-Americana talvez. Assim, para mim é demais. É vaga não merecida. Se o Corinthians entrar como campeão da Copa do Brasil, merecidíssimo. Se o Vasco entrar como campeão da Copa do Brasil, merecidíssimo. Mas algum desses aí entrar na pré-Libertadores com essa 8ª posição, com um campeonato medíocre que estão fazendo São Paulo, Corinthians, Bragantino, sinceramente, é muita coisa. Para mim é não merecido. Essa tabela pode mudar já na próxima rodada, mas por enquanto repare que o futebol paulista, que tem 6 equipes no campeonato, tem 5 times entre os 10 primeiros, né? Só o Santos que não aparece aí apesar na de só primeira ter um metade. Bom, né? Apesar de só ter um. Não, tem 2. Tem 2, né? O Mirassol. Façamos justiça ao Mirassol. E essa vitória do Inter ali, Tomás, quero chamar a atenção também, que a vitória do Inter é tão importante para o Inter, né? Tão importante. E o Ceará, com 42 pontos, eu quero chamar a atenção para os 4 jogos finais do Ceará. Mirassol, olha, deem uma olhadinha ali nos 4 primeiros, ó. É nessa ordem mesmo, só que é o contrário. Mirassol, Cruzeiro, aí Flamengo e Palmeiras. O Ceará vai jogar com o Mirassol fora, com o Cruzeiro em casa, com o Flamengo fora, com o Palmeiras em casa. Então o Ceará com esses 42 pontos, a gente falou ontem aqui. Quem tem 42 pontos está meio que livre, desde que não perca todos os jogos. E aí, logicamente, na conta do Ceará não estava perder hoje para o Inter. Então, ao perder hoje para o Inter, o Ceará pode potencialmente perder todos os jogos. Acho que ele arruma alguma coisa aí, com o Cruzeiro em casa. Tem um detalhe, Palmeiras eu pode vou dar, não disputando. Vou dar um alento para a torcida do Ceará e uma péssima notícia também. O alento é que eu acho que se ele empatar um jogo, indo para 43, ele tem uma chance razoável de não cair com 43 pontos, porque o Vitória teria que ganhar 3 jogos, porque se o Vitória ganhar 2 e empatar 1, ele vai ficar com uma vitória a menos do que o Ceará. Então, quer dizer, o Vitória teria que ganhar 3, ou ganhar 2 e empatar 2. Difícil, né? A má notícia é que hoje, por coincidência, eu descobri que o Santos, no ano que caiu, ao término da 34ª rodada, tinha 42 pontos. É surreal pensar que o Santos estava com 42 pontos na 34ª rodada, praticamente não pontuou mais e foi rebaixado em 2023. Mas outro que... Não, se Fortaleza... esses 43 pontos, o Fortaleza chega com 3 vitórias, né? 37, mas tudo bem, mas são 3 vitórias. E 11, né? Mas aí tem o saldo. Não, é que o Fortaleza não perde a 6 jogos, né, Tomás? Tá bom. 2 vitórias e 4 empates, assim. São 8 pontos. Mas existe, concorda? Que existe uma chance dele empatar um jogo e se livrar. Sim, existe até a chance de perder todas e se livrar. Claro. Com esses 42 pontos. Sim. Mas eu acho que o Ceará, ele tem que ser considerado um time na briga depois dessa derrota de hoje. Porque ele perde em casa de um rival direto e ele vai enfrentar os 4 integrantes do G4. Sendo que o Mirassol fora não perdeu de ninguém e o Flamengo e o Palmeiras, nas penúltima e última rodada, se estiverem disputando o título, não vão não ganhar do Ceará. Não vão. Para mim, a esperança do Ceará são os outros. Tem várias esperanças, né? São os outros. É o jogo em casa contra um Cruzeiro já demonstrando certo desinteresse. E talvez o jogo em casa contra o Palmeiras, se o título tiver decidido. A gente foi até o Ceará, mas abaixo do Ceará ainda tem o Internacional, que hoje deu um passo importante, Júlio. E abaixo do Inter tem o Santos com 37 pontos, que vai jogar contra o Inter fora de casa. Né? Na segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira, quando o jogo próximo, dramático, hein? Não tem depois do jogo amanhã. Quando a gente voltar no próximo depois do jogo, na segunda-feira, vai ser depois de Inter e Santos. Esse é um jogo... gigantesco, como diria nosso amigo Lazzarini.